E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João Amorim e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pode estar travando muito o seu crescimento, que são os gateways de pagamento. E vou colocar nota, se eu dou 1 estrela, 2 estrelas, 3, 4 ou 5 estrelas. E antes da gente entrar na lista, é importante entender primeiro o que é um gateway de pagamento, em primeiro lugar. Um gateway de pagamento é basicamente uma API ou um sistema de processamento que permite que dados de clientes sejam transferidos para um banco. Então, na minha visão, pessoal, a AppMax hoje acaba sendo a solução mais completa. O bom é que na AppMax de começo você já começa com uma taxa legal, fazendo um faturamento legal ali você já consegue negociar, então serve tanto para quem já fatura bem quanto para quem fatura pouco. E alguns dos critérios mais importantes que eu usei para essa análise são o seguinte: segurança, afinal você não pode colocar seu dinheiro em um lugar que vai sumir, quantas vendas passam de verdade, quanto que você paga nessas taxas e se o suporte ele resolve quando você trava. Tem também um ponto da facilidade de integrar nas plataformas, como Shopify, Nuvenshop. Outro detalhe que vai pesar muito é o país em que você e os seus clientes estão. Nem todo gateway funciona em todos os países, em todos os mercados. E tem um outro ponto também. A plataforma de e-commerce ou o provedor que você utiliza, muitas das vezes vai ditar qual gateway que você tem que usar. Começando pelo primeiro gateway que eu quero analisar hoje, a gente começa pela Stripe, ou Shopify Payments. Bom, é um dos gateways mais famosos hoje em dia e está disponível ali no mundo todo. Assim, ele funciona bem em várias plataformas, aceita cartão de crédito, aceita cartão de débito, só que tem um ponto de atenção nele. As taxas dele variam bastante, dependendo ali da bandeira do país. Então você precisa sempre checar o site deles. O legal deles é a integração. Então eles trabalham ali bastante com Shopify, Airbnb. A Stripe hoje é uma referência global quando a gente fala de tecnologia de pagamento. Então isso transmite muita credibilidade, mas ainda ele não suporta Pix e boleto. Se você quiser fazer uma integração para o gateway, basicamente você vai usar o mesmo checkout. Na hora de você plugar um order bump ou um upsell, é mais complexo, sabe? É tudo nativo deles, basicamente. Lógico, tem soluções para você fazer isso, só que começa a ficar um pouco mais complexo. Então, nota final aí da Stripe, eu dou nota 4 para aprovação, tá? Até porque a gente não tem muitas reclamações sobre a aprovação dele. Em quesito de taxa, tá uma taxa ok, mas você não consegue negociar tão facilmente. Então, a nota de taxa a gente vai colocar ali uma nota 3. Prazo de recebimento em contas novas tem muito esquisito de eles puxarem, principalmente por ser um gateway gringo. Então, eu colocaria ali nota 2 estrelas. Suporte deles, por não ser um suporte muito próximo, eu dou 2 estrelas também para o suporte. Segurança, 5 estrelas. Integração, 2 estrelas por ser um pouco mais complexo. Isso considerando a Stripe, considerando também Shopify Payments. Agora a AppMax. A AppMax ela nasceu também como uma fonte ali de gateway ali, especificamente para dono de marca, então isso é bem legal, porque ela não é generalista, ela foca só em um público, então isso é bom. A AppMax ela tem um foco um pouco mais claro ali realmente no dono de marca. Então eu acredito que essa é a vantagem, tá? É uma marca que está em crescimento e ascensão, e quando a gente fala do mercado de e-commerce, é uma marca que se destaca muito bem por ela ser um pouco mais focada nessa área. Então isso é muito bom. Com relação à aprovação antifraude, é literalmente a melhor aprovação hoje que eu já vi quando a gente fala de e-commerce. Tem uma taxa legal ali, não foge do mercado, também é uma taxa padrão. Passa no Pix, cartão, boleto. Agora um ponto forte é que como é uma marca nacional, você consegue ter um gerente de contas ali só para você. Então isso daí é muito bom, tem essa facilidade, sabe? Com relação ao suporte, eu acredito que é o diferencial. Tendo um bom suporte, tendo um suporte próximo, a gente consegue negociar taxa, garantia também é negociável. Então isso é bem legal. E o diferencial realmente, essa parte do atendimento, eu acredito que é o atendimento mais próximo. Como a empresa está em crescimento ali realmente, você consegue ter um gerente de contas, você consegue chamar no WhatsApp, fazer uma reunião no Meet. Já facilita pra caramba ali na hora que você está às vezes com um problema, alguma compra deu negada, você já liga para eles e já consegue resolver. Então isso daí é muito fácil, é muito bom. Com relação à integração também é bem fácil de você integrar tanto com outros checkouts, né, quanto com a Shopify. Então isso daí é clean, muito fácil. Notas finais aí para AppMax. Com relação à aprovação, eu dou a maior nota, então 5 estrelas. As taxas elas são normais, então eu daria um 4, porém, por ter aquela facilidade de conversa e negociação, sobe para 5 estrelas. Quesito de prazo, não foge muito, é o prazo padrão do mercado, então 4 estrelas. Suporte deles é um suporte muito bom, então 5 estrelas. E a parte de integração também, integração muito fácil, então 5 estrelas também. Agora a gente vai para o PayPal. É um dos métodos de pagamento mais conhecidos do mundo. Milhões de pessoas têm conta no PayPal e já estão acostumadas a pagar com o saldo do PayPal mesmo, ou um cartão salvo ali dentro da plataforma. Então isso causa mais facilidade.
Muitos clientes, inclusive, eles escolhem pagar pelo PayPal justamente porque eles se sentem mais protegidos. A aprovação antifraude deles, ela é boa em compras simples, mas eles costumam reprovar muito mais em tickets maiores. Eu conheço algumas pessoas também que já tiveram essa dificuldade para entrar em contato com o PayPal para resolver algumas questões da loja. E também eu vi muitos relatos de contas congeladas, sem uma explicação clara sobre isso. Mas lógico que isso não é a sua maioria, né? Em empresas grandes é comum disso acontecer, porque uma hora ou outra ali vai ter um problema em uma determinada conta. Agora, notas finais do PayPal, pessoal. Na aprovação e confiança, eu daria ali uma nota 4 estrelas. Com relação à taxa, por ser um pouco mais difícil de negociar também, eu daria ali 3 estrelas. Prazo, 2 estrelas. Suporte, 1 estrela. E integração, 3 estrelas. O terceiro gateway é o Mercado Pago. Apesar de não ser uma empresa brasileira, é hoje, sem dúvida, um dos gateways mais utilizados no Brasil. Mas não necessariamente por ele ser o mais utilizado, ele é o melhor. Ele está presente em praticamente todas as plataformas de e-commerce no Brasil hoje. O lado positivo dele é que ele facilita a você começar a rodar. Então, para quem está começando ali no Mercado Pago, é muito simples você já criar conta e plugar ali na plataforma do teu site. Só que o maior problema dele, de longe, é que ele costuma negar muita compra. Mesmo que essas compras elas sejam compras normais, de clientes reais. Eu mesmo já tive casos onde de 10 compras que eu fiz no meu site, 7 eram negadas ali pelo Mercado Pago e elas simplesmente eram recusadas sem nenhum motivo claro. Uma coisa que eu gosto muito do Mercado Pago também é a questão ali dos links de pagamento, facilita bastante. Só que tem essa questão ali da aprovação, então fica meio chato. E agora as notas finais que eu dou para o Mercado Pago são essas aqui. Primeiro, em quesito de aprovação e confiança, eu dou ali nota 1 por conta da aprovação. A confiança, beleza, tá legal, mas se tem uma confiança, mas mesmo assim não aprova a venda, não vale de nada. Então 1 estrela ali no primeiro quesito. Com relação à taxa ela não ser muito flexível, é fácil de negociar, eu coloco ali um 3 estrelas. Prazo também de recebimento ali, tá um prazo ideal, né? Não difere muito do mercado, então 4 estrelas. Com relação ao suporte ali, eu dou umas 3 estrelas também, porque é um suporte que é bom, mas é um pouco mais difícil de você entrar em contato. Mas em quesito de integração, eu dou 5 estrelas. Quarto gateway, PagSeguro ou PagBank. O PagSeguro hoje ele é gigante no Brasil. Ele é muito forte ali, principalmente no varejo físico, mas quando a gente fala de marca estruturada ali de e-commerce, alguns pontos fracos eu digo que começa a aparecer. A confiança da marca hoje ela é alta, ela é conhecida hoje nacionalmente, mas novamente em operações um pouco mais robustas, com ticket mais alto, ele costuma reprovar muito. Ele costuma até reprovar bastante, principalmente ali em campanhas de tráfego pago. E tem vários relatos também ali no Reclame Aqui sobre compras reprovadas ali de clientes que usaram, tentaram mais de 30 vezes e mesmo assim a compra ela não passou sem motivo nenhum. E aí tem que contatar o suporte para o suporte resolver e daí você já perdeu a venda. Então notas finais agora para PagSeguro. Aprovação e confiança eu vou colocar ali 2 estrelas. Taxas a gente pode colocar ali padrão do mercado, então 4 estrelas. Com relação a prazos também 4 estrelas. Suporte deles é um suporte que você consegue entrar em contato, consegue chamar ele no WhatsApp, mas é um pouco lento, então 3 estrelas. E integração eu vou colocar ali 3 estrelas também, porque é um pouco mais complexo. Agora em quinto lugar a gente tem Pagar.me. Pagar.me hoje é basicamente um braço direito da Stone, então ele nasceu para atender e-commerce também, então já começa a ficar algo um pouco mais especializado, então isso é legal para o dono de e-commerce. Tem uma boa API, boas integrações. Algo bem legal que eu vejo também deles é a questão do split de pagamento. A gente consegue colocar recorrência também, então é algo bem legal. Algo bem legal também é que eles têm retentativa automática. Então quando o cliente ele compra e dá negada, basicamente eles tentam de novo para você não perder essa venda. Se você pluga ali de qualquer jeito, basicamente a aprovação ela cai. Agora falando de integração, pessoal, a gente consegue integrar, plugar ali na Shopify, entre outras. A API deles é muito flexível. Com relação ao checkout, você consegue conectar também ali dentro da Apple Pay, Google Pay. O cliente ele consegue deixar o cartão dele ali já salvo na plataforma. Só que eu gosto muito de usar outros checkouts ali dentro da Shopify. Então se eu fosse usar algum checkout, eu utilizaria um checkout um pouco mais personalizável, sabe? Então agora, pessoal, notas finais para Pagar.me. Aprovação e confiança eu coloco ali em 3 estrelas. Taxas a gente coloca ali em 3 estrelas também, não é tão fácil assim a negociação, mas já existe. Com relação a prazo, é um prazo normal do mercado, então 4 estrelas. Com relação a suporte, é um pouco mais burocrático, então eu colocaria ali 3 estrelas. E integração, 4 estrelas. Agora, pessoal, Cartpanda Pay. Cartpanda Pay basicamente nasceu ali integrado ao checkout da Cartpanda, que hoje é uma das plataformas de checkout mais utilizadas no Brasil. A gente fala de e-commerce hoje.
E a vantagem dele ser nativo, vindo do checkout, é que você não precisa se preocupar em outros checkouts ou gateways externos. Ele basicamente já vem pronto ali dentro da plataforma, você já consegue rodar tudo na Catpanda. Então o preço ele costuma ser ali de prateleira. Tem alguns pontos também que são detalhes ali dentro da plataforma, principalmente quando você utiliza o checkout deles, que é, por exemplo, você fez as vendas ali e aí tem prêmios, né, que você atinge. Então, por exemplo, tem prêmios inclusive que eu atingi ali dentro da plataforma e que depois você não consegue resgatar, porque você só consegue resgatar aquele prêmio se você utilizar o checkout ou o gateway ali da Catpanda. Então, eles, digamos que obrigam você a estar dentro daquele ecossistema. Isso eu acho que não é algo muito legal. Então, agora notas finais da Catpanda Pay. Para aprovação e confiança, 3 estrelas. Taxas, 4 estrelas. Uma taxa legal, não foge muito do mercado. Você pode renegociar ali. Com relação a prazo, também não foge muito, então 4 estrelas. Com relação ao suporte, é um suporte bom, então eu dou ali 4 estrelas. E integração muito fácil, então eu dou 5 estrelas. A Stripe e o PayPal, por exemplo, são gigantes globais, só que eles têm essa dificuldade realmente de integrações, de falar com suporte. Eles são ótimos quando a gente fala de confiança. Mas aqui no Brasil eles deixam a desejar um pouquinho com relação à aprovação. Com relação ao Mercado Pago, ele é o mais popular hoje do país, só que em operações maiores ele peca no quesito de aprovação. PagSeguro funciona bem para o varejo físico, mas tem umas limitações ali quando a gente fala com relação a e-commerce. Agora a Pagar.me tem umas APIs bem robustas, as taxas são legais, mas para quem hoje quer plugar ou quer começar ou realmente está escalando, tem um pouquinho de dificuldade de lidar um pouco com a plataforma. Agora a Catpanda Pay ela é prática para quem já usa a Catpanda, só que o problema é que a pessoa fica presa ali dentro do ecossistema. E aí, na minha opinião, entra realmente a AppMax. Ela não é a mais conhecida, mas quando a gente fala de e-commerce hoje, ela está caminhando realmente para ser uma das maiores do mercado. Quando a gente fala com relação a e-commerce, é uma das soluções de pagamento hoje no Brasil que mais cresceram. O bom é que foi desenhada especificamente para e-commerce, para realmente dono de marca. Então, se seu objetivo hoje é escalar uma marca no Brasil com o máximo de eficiência, sem perder, com venda não aprovada, com a taxa legal, a AppMax hoje é a que entrega o melhor equilíbrio com relação à aprovação, suporte e integração. Então isso é muito fácil. O bom é que na AppMax de começo você já começa com uma taxa legal, fazendo um faturamento legal ali você já consegue negociar, então serve tanto para quem já fatura bem quanto para quem fatura pouco. Então na minha visão, pessoal, a AppMax hoje acaba sendo a solução mais completa. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu dei a minha opinião 100% sincera, com base nas minhas experiências e com base em experiências de clientes também, que eu peguei, pesquisei tudo, todas as taxas, fiz as comparações aqui na internet. Se você quiser criar sua conta hoje na AppMax, eu vou deixar o link aqui embaixo para você criar sua conta lá, porque é realmente o gateway que eu uso hoje nas minhas operações. Então o link está aqui na descrição, dá like no vídeo, não esquece de dar like e eu vejo vocês no próximo vídeo.